Boa noite, irmãos. Como é bom e agradável mais uma tarde de domingo, né? Porque não anoiteceu ainda. Nos encontrarmos aqui para estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos estar fazendo uma oração nesse momento, entregando esse momento de louvor e adoração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio, pela liberdade, ó Pai, que temos de estar aqui na tua casa para louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Te agradeço, Deus, por cada família que está aqui, por cada irmão que se dispôs de sair da sua casa e está vindo até a igreja para estar te louvando. Também agradeço pela vida de cada irmão que está, ó Pai, de forma online, assistindo, ó Pai, e cultuando ao Senhor. Queremos, ó Pai, entregar esse momento de louvor, ó Pai, com o coração quebrantado, com o nosso coração aberto, ó Pai, sensível para estar ouvindo, ó Deus. Sabemos que o Senhor está vendo o nosso coração e o louvor que importa, ó Pai, é o que sai do nosso coração, e que o nosso coração seja, ó Pai, transmitindo um louvor suave, ó Pai, um louvor agradável a Ti. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos para estar se colocando em pé e louvando ao nosso Deus, que é o nome sobre todo nome, que abriu mão de toda a sua glória. A gente vai cantar que ele abriu mão de toda a sua glória e se esvaziou, e ele se tornou servo. Ele, sendo um rei, ele ainda se tornou servo. Então, que a gente possa estar refletindo nessa canção. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente não se torna servo. Se mesmo a gente estando, às vezes quando a gente está certo, quando a gente se depara com alguma injustiça, a gente bate o pé, que a gente quer provar que a gente está certo. E nessa canção a gente vê que o Rei dos Reis, ele se humilhou, a si mesmo se humilhou. Então que a gente possa estar louvando a Deus com essa canção. Semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou.
nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém. Que nesse mesmo espírito de adoração que a gente possa estar clamando que Ele é o nosso respirar, que Ele é o nosso alimento, que Ele é o nosso sustento, é a nossa proteção, que Deus é tudo que precisamos, que Deus é tudo que temos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é
Sim, Deus, nós reconhecemos que não somos nada sem Ti. Reconhecemos que estamos perdidos, ó Pai, sem Ti. Que o Senhor é o nosso respirar, ó Deus, que o Senhor é o nosso fôlego de vida. E que sem o Senhor, ó Pai, não estaríamos aqui. E é por isso, ó Pai, que nesse momento queremos entregar, ó Pai, a nossa vida, ó Pai, como oferta viva em Teu altar. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Estar ao Teu lado, Senhor. Estar ao Teu lado, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite a todos os irmãos que se reúnem aqui, que se reúnem com a gente de modo remoto também. Hoje nós continuamos a nossa série no estudo do livro de Jó. E hoje nós vamos entrar no discurso de Deus, na resposta de Deus a Jó em relação ao seu sofrimento. Por isso a gente vai lá para Jó capítulo 38. Jó capítulo 38.
Nós iniciaremos a leitura primeiro nos versículos 1 ao versículo 3. E à medida que a gente avança no estudo e na exposição bíblica, a gente avança também na leitura. E a gente vai avançar e retornar em alguns pontos do texto à medida que nós avançamos na exposição. Então, Jó capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Está aqui. Vamos orar ao nosso Senhor para que a gente possa compreender as palavras, que são palavras do próprio Deus aqui, direcionadas a Jó, e agora que servem para a nossa reflexão e para o nosso alimento. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que está aqui disposta a nós. Obrigado porque a tua palavra é suficiente para alimentar a nossa alma. A tua palavra é o que nós necessitamos. E a tua palavra é que nos dá entendimento. Então pedimos que o Senhor abra o nosso coração para que a gente possa encontrar esse entendimento pela orientação do Espírito do Senhor. E que seja o Senhor mesmo falando aos nossos corações, expondo a tua vontade, expondo o teu caráter e se revelando a nós. Que seja o Senhor mesmo falando e que a gente esteja atento para ouvir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Normalmente, quando nós sofremos, é comum que a gente queira respostas a respeito do nosso sofrimento. A gente já tem falado disso ao longo das semanas passadas. É natural que quando a gente esteja... Só um minuto. Isso, agora sim, esse microfone é bem melhor. Enfim, quando nós estamos passando por dor, por sofrimento, é muito natural que nós tenhamos o desejo de ter respostas a respeito do que a gente está sentindo. E uma das perguntas mais comuns que a gente faz é: por que, Senhor? Por que isto está acontecendo com a gente? E isso acarreta uma série de outras perguntas no nosso coração. Então é muito natural que a gente queira respostas. E estas respostas que nós queremos, elas são um desejo do nosso coração, porque na verdade o que nós desejamos de fato é consolo. Então, quando nós estamos sofrendo, a gente é levado a pensar pelo nosso coração de que, tendo respostas do motivo que as coisas acontecem, a gente vai ser consolado por isso. Então, se a gente tivesse, a gente é levado a acreditar que, se a gente soubesse o porquê que existe a morte, o porquê que o nosso ente querido morreu, então nós seríamos consolados. Ou nós somos levados a pensar... Obrigado. Ou nós somos levados a pensar que, quando nós temos uma perda, além da morte, outros tipos de perda, e nós sofremos com isso, nós somos levados a pensar pelo nosso coração de que, se a gente reconhecesse o motivo do porquê que isso está acontecendo na nossa vida, a gente seria consolado. A gente conseguiria encontrar o sentido das coisas. Então a gente é muito acostumado com esse discurso de que nós precisamos saber o sentido das coisas, o sentido da nossa vida. Nós precisamos saber o motivo que as coisas acontecem com a gente. Então a gente é acostumado com esse discurso de que nós precisamos saber os motivos que as coisas acontecem com a gente, e a gente pensa que quando a gente é levado a acreditar que, quando a gente souber os motivos e quando a gente saber o sentido das coisas, então nós seremos consolados, então teremos a verdadeira consolação.
E nós buscamos isso em respostas. É por isso que nós fazemos perguntas, porque nós queremos respostas no meio do sofrimento. E isso acontece muito com Jó. Jó levanta vários questionamentos, tanto para os seus amigos, como também diante de Deus. Leva vários questionamentos a Deus. Um dos questionamentos que já foi visto aqui com a gente é o próprio questionamento do motivo de Jó ter nascido. Jó, depois que ele passou por esse sofrimento, Jó desejou nem ter nascido mais, nem ter vindo à existência. Então veja que quando nós sofremos, nós somos levados por muitas vezes a buscar respostas a respeito desse sentimento. E esse texto aqui que nós chegamos, em Jó capítulo 38, nós chegamos no momento em que Deus aparece a Jó e ele responde a Jó. Ele dá respostas. Só que é impressionante como nós, no nosso coração, as respostas que nós queremos são respostas, obviamente, que irão nos fazer nos sentir melhor. Respostas que farão com que a gente se sinta melhor com a gente mesmo e com as circunstâncias que a gente enfrenta. Então, aí nós poderíamos falar várias coisas para consolar. Está acontecendo isso na tua vida porque virá uma coisa melhor no futuro. É algo comum de se dizer para se consolar. Deus não dá um fardo mais pesado do que o que a gente pode carregar. E uma série de outros consolos. Então, quando nós buscamos essa resposta, naturalmente a gente busca uma resposta que vá fazer a gente se sentir melhor com a gente mesmo e com o nosso sofrimento e com as circunstâncias que nos envolvem. Os irmãos estão me acompanhando? Estão me entendendo? E quando Deus aparece a Jó e responde a Jó, a gente vê que Deus tira o foco do sofrimento de Jó. Então, a resposta que Deus dá a Jó a respeito do sofrimento não é a resposta que Jó esperava para o seu sofrimento. O consolo que Deus dá a Jó no meio do seu sofrimento não é o consolo que ele mesmo esperava naquele momento. E a gente vê isso ao longo do que Deus fala para Jó, como a gente vai desenvolver nessa noite. Então, esse capítulo 38 é um discurso de Deus do meio de um redemoinho. Veja aqui como Deus aparece, lá no versículo 1. Deus aparece, o Senhor aparece respondendo a Jó do meio de um redemoinho. E pela primeira vez no livro, e talvez até pela primeira vez na vida toda de Jó, Deus responde Jó. Deus se dirige a Jó em palavras e Deus aparece a Jó. Então veja só, esse aqui é um encontro muito importante do livro de Jó e que começa uma parte muito importante que que o livro está se encaminhando para o seu desfecho, para o seu final, para a sua conclusão. E por que Deus fala do meio de um redemoinho? Ele aparece do meio de um redemoinho, de um vento forte. Quando fala redemoinho aqui, não é só um redemoinho pequenininho, é uma poeirinha que levantou do quintal de Jó. Mas quando fala de redemoinho aqui, é um vento muito forte que se levantou ao redor deles. Então, do meio desse redemoinho, Deus fala a Jó, como um vento tão forte, era um vento tão forte quanto aquele vento anterior, lá do capítulo 1, versículo 19, que tirou a vida dos filhos de Jó. Os irmãos lembram? Lá no começo, quando Jó estava recebendo uma sequência de más notícias, afligindo a sua vida, uma das notícias era a seguinte: Jó, todos os seus filhos e as suas filhas estavam lá reunidos na casa do seu primogênito, para comemorar, para celebrar, comer, beber vinho, mas veio um vento tão forte que fez a casa dele desabar e todos os seus 10 filhos morreram.
Então Deus aparece a Jó num vento tão forte e fala com Jó do meio de um vento tão forte quanto aquele que havia matado os filhos de Jó, que havia afligido o coração de Jó e trazido um grande sofrimento. E por que Deus faz isso? Por que Deus não aparece como um homem, como outras vezes Deus se faz visível e aparece como um homem para falar com os seus servos? Porque Deus queria impactar a vida de Jó. E Deus impacta, aparecendo desse modo, Deus impacta a vida de Jó, e impacta os seus amigos que estavam ali naquele mesmo lugar, revelando que é o próprio Deus, o próprio Senhor, quem conduz todas as coisas da vida de Jó. Então, quando Deus aparece e fala do meio de um redemoinho, ele mostra para Jó que o próprio Senhor é quem conduz a vida de Jó. E nada foge do controle de Deus. E é Ele quem conhece todos os segredos da existência da criação. Então é isso que Deus revela a Jó e aos amigos dele, quando aparece de um redemoinho, como quem falando, eu sei de todas as coisas. Então só a aparição de Deus a eles, já é uma aparição que impacta, que mostra, olha, eu conheço o sofrimento, eu sei tudo o que aconteceu na tua vida e nada fugiu do meu controle. Porque sabe aquele vento que lhe afligiu a sua família antes? Então eu domino sobre aquele vento, eu mando no vento, eu controlo todas as circunstâncias da sua vida, nada foge do meu controle. Então a própria aparição de Deus, ela já mostra para Jó, para os amigos dele e para nós, que nada foge do controle de Deus. E é assim que Deus vai conduzir as coisas, e trazendo isso e confirmando essa verdade no coração de Jó e no nosso coração nessa noite. Por que os amigos de Jó ainda estão ali presentes? Eles estão assistindo a conversa, ou o monólogo, melhor dizendo, e o discurso de Deus a Jó. Os amigos estão ali porque logo no versículo 1 fala depois disto o quê? O que acontece antes? Um dos amigos de Jó termina de falar. E depois disto, depois que esse amigo de Jó termina de falar, do meio de um redemoinho, o Senhor responde a Jó. Então foi em sequência, como se dando continuidade às falas do livro, ao discurso do livro. E no versículo 2, a primeira fala de Deus: quem é este? Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é esse aí que não sabe do que está falando? É isso que Deus está perguntando para Jó. E veja que ele não está falando de Jó, ele está falando do outro que acabou de falar. Por isso que ele diz, quem que é esse? Como se ele falasse aqui para Jó. Jó, quem que é este que não sabe do que está falando? Agora, então essa pergunta se refere ao amigo de Jó. Então os amigos de Jó ainda estavam ali presentes, vendo tudo acontecer e vão ouvir tudo que Deus vai falar. Só que agora no versículo 3, Deus fala diretamente com Jó. Então Deus para de apontar para o amigo que estava ali do lado e fala: Jó, cinge os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Jó, eu vou te fazer muitas perguntas aqui e você vai me responder. Então, esta resposta de Deus, quando Deus aparece aqui a Jó e vai conversar com Jó, é o quarto teste de Jó. Já é o quarto teste que Jó passa, a quarta provação. Veja, Jó, ele clamou ao Senhor, reclamou com Deus, vomitou o que ele estava sentindo para Deus, foi sincero, rasgou seu coração, mostrou as suas entranhas para o Senhor, e ele esperava do Senhor uma resposta, um consolo. Só que quando o Senhor aparece, responde, fala com Jó.
A primeira vez que isso acontece na vida dele. Só que ele vem, ao invés de trazer aquele consolo que Jó esperava e que qualquer um de nós esperaria no meio de um sofrimento, Deus fala para trazer outra prova a Jó, outro teste, mais um aperfeiçoamento no coração de Jó. Então a gente vê aqui que a jornada de Jó ainda não chegou ao fim. Jó não chegou no último ponto, ele ainda precisa ser aperfeiçoado, assim como nós. Nós estamos numa jornada contínua e precisamos ser aperfeiçoados, ter o nosso coração lapidado. Então os testes continuam a Jó. Só para a gente se situar, o primeiro teste aconteceu, obviamente, quando Jó perde todos os seus pertences e Jó perde todos os seus filhos. Esse é o primeiro teste. O segundo teste acontece quando Jó perde a sua saúde. A integridade do seu próprio corpo é atacada. Ele perde a sua saúde. Então ele não tinha nada externo para lhe proteger, ele não tinha mais o apoio das suas riquezas, não tinha mais o apoio da sua família, que foi o primeiro teste. E também no segundo teste ele perde a própria integridade do seu corpo, ele fica doente. É uma prova de que ele não tem mais força nenhuma em si mesmo. E para ajudar, terceiro teste, chegam os amigos, ficam lá com ele por 7 dias, uma semana inteira, só sofrendo com ele sem falar nada. Podiam continuar sem ter falado, porque quando começam a falar, aí se inicia o terceiro teste de Jó. Porque aqueles amigos que tentaram consolar, trazer palavras de consolo a Jó, acabaram por fazer o contrário, e eles afligiram ainda mais o coração de Jó com acusações. Então foi o terceiro teste, para ver se Jó permaneceria fiel. Como nós já vimos antes, se Jó tivesse concordado com eles, se Jó tivesse sido convencido pelos amigos dele, Jó teria feito Deus mentiroso. Porque Deus havia falado, Jó é um homem íntegro e reto, ele se desvia do mal. Por isso é o terceiro teste. E agora o quarto teste. Deus, o próprio Senhor, vem e fala com Jó. E por que é um teste Deus falar com Jó? Porque apesar de Deus ter vindo e ter aparecido a Jó, Deus ainda não cessa os flagelos de Jó. Deus ainda não termina, não encerra o sofrimento de Jó nesse momento. É aquele sofrimento que havia caído sobre a vida dele. Então, Deus vem. Todo mundo podia esperar que, nossa, agora que Deus apareceu, Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai trazer a resposta do porquê que Jó está sofrendo. E então, Jó vai levantar nesse momento que Deus apareceu e vai ser restaurado como num instante, num piscar de olhos. Essa é a expectativa do público. Tanto do público, os amigos e o próprio Jó, como do público hoje. Nós, como crentes evangélicos, nós esperamos esse imediatismo do livro de Jó. Porque, normalmente, o modo como a gente lê o livro de Jó é o seguinte: nós lemos o primeiro e o segundo capítulo, aí a gente pula para o capítulo 42, o final do livro. Então a gente sabe essas duas partes. Quais são as partes que a gente conhece bem do livro de Jó? Normalmente, de modo natural, que Jó perde tudo, perde os bens, perde a família, que Jó perde a sua saúde. Mas aí a gente sabe que Jó supera tudo e no final ele tem tudo de volta. Então, na nossa cabeça e no conhecimento popular, a história de Jó é essa. Então, todo o miolo do livro, todo o meio, que é a discussão, desenvolvimento e como que Deus conduz o coração de Jó ao longo dessa jornada, a gente acaba esquecendo. Porque nós gostamos, nós preferimos o imediato, o que é rápido, o que dá resultado rápido. Só que tem todo um processo. E esse momento que Deus aparece é um momento que todos poderiam, lendo em sequência o livro, e alguém que não conhecesse a história de Jó,
nada dela, lendo a sequência do livro, alguém poderia dizer: nossa, o Senhor apareceu agora. É agora que Deus irá restaurar todas as coisas. Mas é agora que Deus começa a fazer muitas perguntas a Jó, e os flagelos continuam sobre ele por mais algum tempo. Então, por isso, este é o quarto teste que está sobre Jó. E aqui, nesse período, Deus vai se dirigir apenas a Jó. Os amigos estão ali apreciando, estão ali como público, mas Deus se dirige apenas a Jó, que estava sofrendo naquele momento. E outra questão muito importante dessas perguntas é que, embora todos esperassem que Deus viesse para trazer respostas, porque até agora tudo que foi discutido foi a respeito do motivo do por que Jó estava sofrendo. Foi perguntado isso. Então, basicamente, os amigos de Jó tentaram especular por quê. O porquê. O motivo daquilo estar acontecendo na vida de Jó. Então, eles buscaram a pergunta. Só que, quando Deus aparece, ele não traz a pergunta, e ele faz o oposto. Ele não trata diretamente do problema principal que estava sendo discutido até agora, que é o sofrimento de Jó. Parece que Deus aparece a eles, e Deus começa a falar de um outro assunto. Deus, como se ele mudasse de assunto, tirasse o foco completamente do que eles estavam discutindo naquele momento. E isso é importante a gente destacar. Porque o que Deus está fazendo é mudar a perspectiva de Jó e dos amigos dele. Deus está fazendo o seguinte: em todo momento Jó e os amigos estavam olhando para um lado e discutindo a respeito daquilo que eles estavam enxergando. Só que agora Deus aparece de um outro lado, e Deus fala: não é para esse lado que vocês têm que olhar, não é aí que vocês têm que ver. Vocês têm que olhar para cá, então eu vou fazer essas perguntas para que vocês olhem para onde vocês devem olhar. Para que vocês enxerguem o que de fato vocês precisam enxergar a respeito da existência e da vida de vocês, e a respeito do sofrimento de vocês. Então isso que Deus faz, Deus muda o foco. Deus está pegando Jó e o conduzindo a ter um outro olhar a respeito do seu sofrimento e da sua vida. É por isso que Deus muda o foco da discussão com as perguntas. E enquanto Deus faz isso, Jó continua no seu estado de saúde terminal. Jó continua doente, sofrendo com seus tumores espalhados pelo corpo. E os testes e as aflições de Jó, elas ainda não se encerraram. Jó ainda está aflito. Então essas perguntas são feitas enquanto Jó ainda está ali jogado no chão, sofrendo com as suas feridas, os seus tumores, com tudo que ele perdeu, com a amargura do seu coração. Então veja, Deus fala com Jó, Deus vem trazer consolo a Jó, só que não era o consolo que nem ele e nem os amigos esperavam. Era um consolo maior ainda. Era um consolo muito mais completo, pleno. E Deus faz isso enquanto Jó está ali no chão, jogado sofrendo, no meio do sofrimento. Então, quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos consolo em Deus, especialmente quando nós estamos sofrendo, o que nós queremos de fato, com sinceridade? É que o nosso sofrimento se encerre. É óbvio. A gente quer que o sofrimento acabe o quanto antes. A gente quer que a nossa dor seja encerrada, seja acabada. Isso é normal. Quem que não vai querer isso? Que a dor termine, que a angústia passe. É isso que nós desejamos. E Deus, ele vem e fala com a gente a seguinte coisa: olha, antes da angústia passar, é preciso que a gente
aprenda a olhar para ela de um lugar diferente. Mudar a nossa perspectiva, mudar o nosso lugar de visão. Por isso que o que defende esse texto, o que a gente vê desse texto é como que Deus leva Jó a olhar para o seu sofrimento de uma nova perspectiva. Então, como que nós hoje podemos olhar para o nosso sofrimento de uma perspectiva nova? Como que a gente pode mudar a perspectiva do nosso olhar sobre o sofrimento e sobre a nossa própria vida? Primeira coisa que a gente vê é que nós temos que olhar para a nossa própria existência. Então, como olhar o sofrimento de uma nova perspectiva? Olhe para a sua própria existência. Olhe para si. Onde que a gente vê isso? Versículo 4. Versículo 4, onde diz: onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Deus faz uma pergunta direta a Jó. Jó, depois de tudo isso que você me falou, depois de tudo isso que seus amigos falaram, onde você estava quando os fundamentos da terra foram lançados por mim, quando eu lancei? Fala se você sabe. Veja, a resposta aqui, se realmente ela precisasse de uma resposta, se realmente essa pergunta precisasse de uma resposta, a resposta não é óbvia. Por mais antigo que Jó seja, onde que Jó estava quando Deus lançava os fundamentos da terra? Onde Jó estava na criação? Jó não estava. Jó não existia. Jó não havia nascido. Embora a gente saiba hoje pela revelação bíblica que Jó já havia sido concebido no desejo de Deus, assim como todos nós, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, no momento da criação, ali dentro da história do tempo, Jó ainda não existia. Então Jó não estava. É essa a resposta, óbvia. Então, se essa pergunta precisasse de uma resposta, Jó iria falar: não estava. Eu não estava em lugar nenhum, Senhor. Eu não existia. Por que Deus faz essa pergunta óbvia a Jó? Essa pergunta, que é tão óbvia, assim como as outras, ela serve justamente para conduzir Jó a fazer uma reflexão profunda a respeito de qual é o seu lugar na existência toda do universo. Qual é o lugar de Jó na existência toda no universo? Jó é um ponto. Jó é um pequeno curso, um pequeno momento. É uma neblina, como a gente vai ver na palavra de Deus mais para frente, que passa rápido. Então essa é toda a existência de Jó, comparada com toda a existência do universo. E olhando para a nossa vida, onde nós estávamos quando Deus criou todas as coisas? Nós estávamos no coração de Deus. Deus já havia nos concebido no seu coração. Mas nós ainda não existíamos. Ainda não havíamos nascido. Assim a nossa existência comparada à existência do universo. Então agora a gente olha para o nosso sofrimento e a gente tem que considerar o tamanho do nosso sofrimento comparado à eternidade. Por isso que a gente tem que olhar para a gente mesmo, para dentro de nós. E olhar para a nossa existência primeiro. Qual que é o tamanho do nosso sofrimento, da nossa angústia, do nosso problema comparado à eternidade? Qual é o tamanho do seu sofrimento comparado à eternidade? O seu sofrimento é eterno? Como assim eterno? Ele não tem fim? Ele não terá fim? Ele vai durar por quanto tempo?
Mas pastor, eu tenho uma doença crônica, não tem cura, e ela me aflige dia após dia, e causa problemas no meu corpo. Mas ela não vai terminar? E quando morrer? Não termina? Não acaba? Então qual é o tamanho do nosso sofrimento comparado à criação do universo, à existência do universo, à existência da criação? É uma neblina, é breve, passa rápido diante do Senhor. Então, quando nós percebemos isso, nós começamos a pensar que existem coisas maiores que nos sustentam. Agora, eu pergunto aos irmãos se existe outra personagem da Bíblia que clamou ao Senhor por cura, por restauração, e recebeu uma resposta negativa de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo registra para a gente que Deus colocou um espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse, por causa das coisas que Deus havia revelado a ele. Então, para que ele se mantesse humilde, o próprio Deus, o próprio Senhor o havia colocado um espinho na sua carne. E Paulo fala que ele clama a Deus e ele implora para Deus. Por isso que ele diz lá que ele clama por 3 vezes, como quem diz, eu implorei muito para o Senhor. E o Senhor me respondeu, a minha graça te basta. Então, quando nós olhamos para nós e nós reconhecemos o nosso lugar na existência do universo, nós passamos a compreender qual é o nosso lugar nele. Nosso lugar na eternidade. E quando nós entendemos que a nossa vida é breve aqui, é uma neblina nesse mundo, e que existem coisas maiores na eternidade, então a nossa perspectiva a respeito do sofrimento e a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos conflitos e de todas as coisas, começa a mudar, começa a se transformar. Então, para ver qual é o tamanho dos nossos conflitos, dos nossos problemas, dos nossos dilemas, a gente deve comparar com a existência do universo. O meu sofrimento tem uma implicação eterna? Tem uma implicação que afeta toda a criação do universo? Toda a existência do universo? Se tem, eu tenho que buscar o Senhor, porque a única resposta vai ser dele. E o que tem implicação eterna? É a morte eterna. É o pecado. Aí tem implicação eterna. Sofrimento eterno. E é só no Senhor que eu posso buscar a resposta. Agora, se não tem implicação eterna, então eu sei que a graça do Senhor, ela me sustenta. Ela me mantém firme nos seus caminhos nessa jornada. Os irmãos estão acompanhando? Entendendo? Então veja, de qualquer jeito, o nosso sofrimento colocado à luz da eternidade e colocado à luz desse tempo tão comprido do universo, da existência do universo, a gente percebe que as coisas aqui são breves. Existem coisas maiores do que isso que nós enfrentamos. E em todas essas coisas, quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos conduz é o Senhor. Por isso que a gente continua, e reconhecendo isso agora, reconhecendo o nosso lugar na existência do universo, nós somos tomados por humildade, é natural. Isso traz humildade e segurança ao nosso coração. E por isso que a gente vê agora, para que a gente olhe o sofrimento de uma nova perspectiva, nós precisamos também olhar para os mistérios da criação. Primeiro a gente olha para dentro, olha para a nossa existência. Agora nós olhamos para os mistérios da criação. Agora a gente vai para outro tipo de pergunta. Esse tipo de pergunta aqui era: onde estavas tu? É a pergunta. Agora o segundo tipo de pergunta é: acaso? Então, tem várias perguntas no texto que começam com acaso. E a gente já vai ver por quê.
Vamos fazer a leitura do versículo 12 ao 24. E em seguida faremos a leitura do versículo 33, que diz assim: acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apagasse as orlas da terra, e desta forma os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste estas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se os sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas da sua casa. Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Agora o versículo 33. Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Até aqui. Aqui essas perguntas agora são voltadas ao mistério do universo, aos mistérios da criação. Então, basicamente, o que Deus está perguntando a Jó, né, aqui é: Jó, você conhece os segredos mais profundos da criação? Por isso ele faz perguntas como: Jó, você já percorreu todo o mar? Você já foi no mais profundo do mar? Sabe o que tem lá? Você conseguiu medir a terra, Jó? Você já sabe a medida da terra? Jó, você sabe o que tem depois da morte? Você já encontrou a porta da morte para você sondar lá? Onde que está a porta da morte? Aí no versículo 21, Deus fala a Jó com ironia: tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Jó já era nascido? Não era. Então, no versículo 21, o que Deus faz é confrontar Jó, confrontar o conhecimento de Jó. E em tudo isso, Deus está conduzindo Jó a olhar para os mistérios da criação. É como se Deus falasse para Jó: Jó, olha quanta coisa você não sabe do mundo. E agora nós podemos trazer para nós quantas coisas nós não conhecemos do mundo. Se pegar como humanidade, nós já sabemos algumas coisas que Deus já falou aqui. A gente já sabe, por exemplo, qual que é o volume do mar. Quanto de água tem no mar. Nós já sabemos, por exemplo, qual é o abismo mais profundo dos oceanos. E nós sabemos qual é a circunferência da Terra, inclusive que ela é redonda. Nós sabemos. E nós sabemos que existem milhares e milhares de planetas, estrelas, constelações e etc. Nós conhecemos muitas coisas a respeito de todo o universo. Nós como humanidade. Mas a gente ainda não sabe qual o tamanho do universo e não sabe o que tem depois do universo. Onde que ele acaba, o que vem depois? E da onde que veio? Não tem resposta para isso. Só tem pergunta.
Nós ainda não conhecemos os maiores segredos. E tem o segredo da morte, que Deus coloca aqui. E que é um segredo que a gente nunca vai saber. A não ser que a gente passe pelas portas da morte. Aí a gente vai saber. Mas veja, existem muitas coisas a respeito da criação que nós não conhecemos. E as respostas que são óbvias também, você conhece, você sabe, você estava lá, foi você que fez? É óbvio que não. Eu sou pequeno, eu não estava lá. A gente já viu no começo ali, na primeira pergunta, a nossa existência é limitada. E então isso mostra para a gente, é Deus, através de mais perguntas óbvias, mostrando para a gente, revelando a Jó e a nós, que a providência de Deus, ela é misteriosa. O modo de Deus agir é misterioso. Quem poderá conhecer a mente do Senhor? O modo de Deus agir é misterioso. Ele tem os seus segredos. E tudo que nós podemos conhecer, tanto a respeito da criação, como a respeito dele mesmo, é ele quem revela. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Quando lá na antiguidade alguém descobriu que 2 mais 2 é igual a 4, foi porque o próprio Senhor Deus de todas as coisas tirou o véu deste conhecimento e revelou à humanidade. E se alguém um dia descobriu que existe gravidade, existe uma força na Terra que faz com que a gente não seja jogado por aí, por causa da rotação, se alguém um dia descobriu que existe a gravidade, foi porque Deus, o próprio Senhor, tirou o véu desse conhecimento e revelou essa lei da criação, a lei que o próprio Deus instituiu. E se alguém um dia descobriu qual que é a influência da lua sobre as ondas do mar, as ondas que são mencionadas aqui, se alguém um dia descobriu qual que é a influência das estações do ano sobre o mar e sobre as plantações, isso também é um conhecimento que foi revelado por Deus. Deus tirou o véu desse conhecimento para a humanidade. São segredos de Deus, segredos da criação. Então, cada descoberta científica no mundo é a revelação de Deus. É Deus revelando para a humanidade os seus segredos. Os segredos da sua criação, segredos do universo. Isso é maravilhoso, isso é a graça do Senhor. É a graça comum que Ele estende à humanidade. Então, todo conhecimento é do Senhor, vem do Senhor. Tudo que é verdade vem do Senhor, vem de Deus. E se é assim com todas as leis do universo, as leis da criação, é assim também com aquilo que é espiritual, que é maior do que o físico. É assim também com o espiritual. É assim com todo o agir de Deus. É Deus quem revela os seus segredos. O agir de Deus é misterioso. E nós não podemos sondar. A gente não pode imaginar. É por isso que no versículo 33 diz uma outra confrontação que fala, uma pergunta. Você sabe as ordenanças? Conhece as ordenanças do céu? Você sabe contar para a gente? Você sabe confirmar qual que é a influência do céu sobre a terra? A influência do céu sobre a terra na vida de Jó, a influência do céu sobre a vida de Jó foi tremenda. E nós que temos esse livro completo em mãos, nós sabemos que Jó, ele está sofrendo. Mas onde que começou? Numa conversa entre Satanás e Deus no céu. Quando Satanás chega na presença de Deus, onde você estava, Satanás? Eu estou vindo de perambular pela terra. Veste meu servo Jó? E numa conversa lá do céu,
que não tinha influência da terra, é decidido algo que interfere diretamente na vida de Jó. E Jó não tinha esse conhecimento. Nós temos hoje porque Deus nos revelou, mas Jó não teve esse conhecimento. Quantas coisas, a gente sabe tudo que é decidido no céu? A gente conhece, sabe qual é a influência do céu sobre a terra? A gente não sabe todas as coisas. E quando nós olhamos para isso e reconhecemos todos os mistérios, tanto aqueles mistérios que já foram descobertos pela humanidade, pela ciência, e aqueles mistérios que nós ainda não conhecemos, isso serve para confirmar e firmar a nossa confiança no Senhor. Porque nós entendemos, a gente não conhece, mas Ele sabe e isso basta. Ele sabe como conduz a nossa vida. E se são tantos os mistérios, isso significa que a sabedoria do Senhor é muito maior do que a minha. A sabedoria do Senhor é eterna. A sabedoria do Senhor é muito maior do que a nossa. E isso é bom. Então nós temos que olhar para os mistérios da criação e glorificar a Deus. Do seguinte modo, Senhor, obrigado, porque eu não sei o motivo dessas coisas acontecerem na minha vida, mas Tu o sabes. O Senhor sabe, e isso é motivo suficiente para eu confiar em Ti. Senhor, eu não tenho ideia de quem vive nas profundezas do mar, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece todas as coisas, nada foge do Teu conhecimento. Então, obrigado, Senhor, pelo mistério da Tua provisão. E obrigado porque o Senhor me revelou o essencial do plano do Senhor. Aquilo que foi decidido antes da fundação do mundo, que foi a redenção pelo Seu Filho amado Jesus. Isso não é mistério, isso nos é revelado claramente. E é esse o conhecimento que nós necessitamos de fato. No meio do nosso sofrimento, o que nós temos que saber é que aquilo que nos serve para a eternidade já nos foi revelado, que é a pessoa de Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo. E Ele nos salvou. Esse grande mistério da salvação que nos é dado, nos é entregue, e que pode ser entendido apenas pela sabedoria de Deus, pela condução do Espírito Santo. Esse é um mistério que nós precisamos conhecer. Então olhe para a sua existência, olhe para os mistérios da criação, e agora, de novo, para que você tenha uma nova perspectiva sobre o teu sofrimento, sobre a tua vida, olhe para a pessoa de Deus. Olhe para Deus. No versículo 5 a 11 diz: quem, que é o próximo tipo de pergunta, que pergunta quem? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou um mar com portas, quando interrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Quem fez todas essas coisas? Quem fez a criação? E essas perguntas continuam do versículo 25 ao versículo 41. Quem fez todas essas coisas? Quem fez todas essas coisas na criação? Novamente, a resposta é óbvia. E a resposta está até localizada em algumas perguntas. É o próprio Senhor. Agora, essas perguntas servem para tirar o foco
do sofrimento de Jó e levar o foco para a pessoa de Deus. Quando pergunta quem. E veja como essas perguntas de quem, ela costura o texto, elas estão do começo ao fim do texto. Como que costurando o texto. Para que Jó se lembrasse sempre de quem é que faz todas as coisas. É o Senhor. Então, à medida que Jó se percebe no universo, como uma existência pequena, insignificante, uma neblina, à medida que Jó percebe a sua sabedoria diante da grandeza dos mistérios da criação, ele percebe também e ele sabe quem é que faz todas essas coisas. E isso dá confiança ao coração de Jó, para que ele soubesse que nada foge do controle do Senhor. É Deus quem sabe de todas as coisas. É Deus quem conduz e quem faz todas as coisas. Então essas perguntas, elas tiram os nossos olhos, e tiram os olhos de Jó do seu próprio sofrimento, e o conduz a olhar para a pessoa de Deus. Então, com elas, o nosso foco, ele é colocado no Senhor, nós olhamos para Deus. Quem é que faz todas essas coisas? É o próprio Deus que nos sustenta. No meio do seu sofrimento, no meio do nosso sofrimento, é muito comum que a gente busque respostas em vários lugares, em várias pessoas. A gente tenta fazer um monte de coisa para dar um jeito. Só que Deus está falando para a gente e nos chamando, olha, a gente tem que parar por um momento, tem que olhar para Deus. Tem que olhar para quem Ele é e o que Ele fez. Tem que olhar para a redenção do Senhor. O sofrimento é grande. E esse pode não ser o consolo que a gente esperava. Porque nem tudo é do jeito que a gente quer. Mas a gente pode confiar e saber que nada foge do controle do Senhor. Não é a resposta que a gente espera. O que nós gostaríamos era que alguém dissesse para a gente, olha, tudo vai terminar bem. Pode ser que não termine bem. Eu já vi gente falando, tudo vai terminar bem para a pessoa enferma e ela falecer. Terminou bem? Terminou bem em que sentido? Em que sentido que tudo terminaria bem? Tudo vai terminar bem com as suas dívidas. Tá, em que sentido que tudo vai terminar bem? A nossa perspectiva não pode estar nesse mundo, porque pode ser que nesse mundo as coisas não terminem bem. Para Jó terminou, pastor. Tudo foi restaurado na vida de Jó, é verdade. Esse é um enredo da vida de Jó. Tudo foi restaurado. Mas veja, no momento que Deus fala essas coisas para ele, Jó sabia que tudo terminaria do modo como terminou? Ele não sabia. Ele confiou na condução do Senhor da vida dele. E Deus conduziu como quis. Mas o que valeu foi um encontro de Jó com o Senhor. Então, no meio do sofrimento, o que nós esperaríamos era que a gente tivesse um consolo decente e que alguém chegasse e falasse para a gente que tudo vai terminar bem, as coisas vão dar certo, as coisas vão melhorar. Só que, infelizmente, o que a Bíblia nos ensina e o que o livro de Jó nos traz, e que o que nós vemos na vida traz aos nossos olhos, é que nem sempre as coisas terminam bem. Nem sempre as coisas se resolvem. Isso é duro. Isso é duro para o nosso coração. E o pior de tudo é que a gente não tem respostas do porquê que essas coisas acontecem. A gente não tem respostas para o sofrimento. Nem Jó teve e nós não temos. O motivo, por quê, Senhor? Mas o que nós sabemos é que tudo isso é uma neblina. Tudo isso passa e termina. E quando a gente morre, aí sim, quando termina todas as coisas, aí sim é que vem o bem. No Senhor Jesus Cristo, na vida eterna. Essa é a nossa verdadeira esperança. E essa perspectiva de eternidade é que tem que trazer rumo para o nosso coração, no meio do sofrimento.
Nós precisamos olhar para o Senhor, para quem Ele é e aquilo que Ele fez, e confiar no Senhor. Porque pode ser que as coisas não se resolvam do jeito que a gente quer, porque nem tudo é como a gente quer. Mas a gente precisa parar de olhar aqui do modo como a Jó e os seus amigos estavam olhando, e a gente tem que ser levado por Deus a ter uma nova perspectiva a respeito da nossa vida. A perspectiva de Deus, a visão de Deus, uma visão de eternidade. Agora a minha vida está no Senhor Jesus. E ainda que eu morra, eu terei vida e vida eterna. E essa vida se inicia hoje mesmo no meio do sofrimento, porque Ele me chamou. Essa é a vida que eu tenho em Jesus. O alívio do meu sofrimento está na angústia de Cristo. Porque é isso que profetiza o profeta Isaías. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Então a nossa esperança, o nosso consolo está em Cristo. É por isso que a gente precisa olhar para a pessoa de Deus. Quando a gente olha para a pessoa de Deus, automaticamente nós olhamos para Jesus. Porque, como Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Você quer olhar para a pessoa do Pai e olha para Jesus. Deus, Ele nunca nos chamou para a gente entender tudo o que Ele faz. Ele não nos chama para a gente entender tudo o que Ele faz. Mas a gente jamais pode esquecer quem Ele é. O nosso Salvador e o Criador de todas as coisas. Esse é quem Deus é. Então tome cuidado quando o consolo vier de alguém que só fale coisa boa e romântica. Nós precisamos de um consolo sólido e verdadeiro. O nosso consolo é o Senhor, é a vida do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o consolo dos apóstolos, que morreram precocemente por causa do nome de Jesus. Ainda que morra, viverá. É essa a nossa esperança. Esse é o nosso consolo. Pelas feridas dele, nós somos sarados. Então, se você tem sofrido, quer colocar diante do Senhor o teu sofrimento, se coloque na presença de Deus e ore ao Senhor nesse instante. Fale: Senhor, eu quero olhar para a minha vida e olhar para o meu sofrimento, para a minha angústia, do modo que o Senhor quer que eu olhe, de uma perspectiva eterna. Eu quero saber que pode ser que as coisas não aconteçam do jeito que eu quero nessa vida, mas nada foge do conhecimento e da vontade do Senhor, e eu confio na tua condução. Vamos nos colocar diante do Senhor nesse momento. Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração quebrantado, porque nós reconhecemos neste momento o nosso lugar na existência. A nossa vida é neblina, é breve. A nossa vida passa logo. E por isso existe tanto perigo da gente perder a nossa vida. E perder de um modo eterno. Por isso clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos atente a isso. Senhor, considerando também todos os segredos do universo. O Senhor é tão sábio, o Senhor é dono de toda sabedoria e poder. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é o Senhor quem faz essas coisas. O Senhor é o Criador. E o Senhor é quem nos sustenta. E o Senhor é quem nos redime, que nos sara e cura. Senhor, as coisas podem não funcionar como nós desejamos, como nós queremos. Mas a gente deseja descansar, a gente quer descanso na vontade do Senhor. E que nós temos o consolo da presença do Senhor, da obra do Senhor e da vida eterna em Jesus. E é por intermédio do próprio Senhor Jesus, no poder dele, no nome dele, que nós fazemos essa oração. Amém, Senhor.
Então, assim, vamos nos colocar em pé mais uma vez para louvar o nosso Senhor. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. Continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. Continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos sustenta e o Senhor fala ao nosso coração.
nos colocamos diante de Ti e clamamos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. E que ao longo desta semana o Senhor nos lembre e nos alimente da Tua palavra. De tal modo que nós continuemos firmados no caminho do Senhor. Firmados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então continua conosco, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre a família Cristo Rei e sobre o povo de Deus pela terra. Amém. Deus abençoe a sua vida, tanto a vida dos irmãos que estão aqui conosco, como a vida dos irmãos que nos acompanham remotamente, que vocês permaneçam fortalecidos na pessoa de Deus. A força não está em nós, a força está no nosso Senhor. Deus abençoe.